Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, tempo atrás a gente estava conversando a respeito do belo, da estética e de como que nós lidamos com esses elementos que são tão personalíssimos, ou seja, cada um tem a sua percepção daquilo que considera por belo. E a estética está diretamente relacionada porque nós trazemos todos esses elementos à tona. Agora eu quero esgotar com vocês todos esses elementos que estão envoltos na questão da beleza, da estética, do que é belo, do que nós consideramos belo. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é belo. E a questão do belo, ele tem dois elementos. O elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo é a coisa, o objeto a ser observado. E o elemento subjetivo é aquela pessoa que vai perceber aquela situação, aquele objeto em si. Ou seja, nós temos algo a observar, o aspecto objetivo, e nós temos alguém que vai perceber toda aquela situação e determinar, diante daquela observação, se aquela situação, se aquele objeto torna-se agradável para ele, assim ele passa a considerar aquele objeto, aquela situação como belo ou não. Ou seja, nós estamos diante de uma situação muito subjetiva, porque cada um de nós vai entender, vai perceber as situações de uma maneira diferente. O objeto é o mesmo, mas a percepção ela vai sofrer variações de acordo com a pessoa que está observando, de acordo com as experiências pelas quais ela já passou. E dentro desse aspecto do que nós consideramos belo, de como as questões elas são perceptíveis por nós, Aristóteles ele traz três elementos para essa conversa: a poiesis, a mimese e a catarse. A poiesis é uma mera imitação da realidade, porque nós estamos trabalhando elementos que em determinado ponto, em determinado momento, eles também vão nos remeter a uma questão artística. Então eu parto do pressuposto de uma mera imitação, ou seja, eu posso aprender através daquilo. Então eu tenho uma situação, eu tenho uma determinada obra, uma determinada peça, e eu quero aprender diante daquilo. Então eu vou fazer uma mera imitação. A mimese, o que acontece? Na mimese eu vou ter uma capacidade de ter uma reprodução da poiesis melhor ou pior, de acordo com as minhas experiências, com as minhas vivências e até mesmo com as técnicas que eu passo a desenvolver ao longo do tempo. Então, poiesis, uma mera imitação. A mimese é a capacidade de reproduzir de maneira melhor ou pior aquela situação ou aquele objeto, o qual é perceptível para nós, aquele objeto qual nós estamos fazendo análise. E a catarse, por fim, é o que Aristóteles coloca para nós, de nós não nos deixarmos entender como parte da situação observada, como parte do objeto observado, ou seja, não deixar transparecer as nossas emoções em relação àquilo que nós estamos desenvolvendo, ou seja, nós precisamos analisar, nós precisamos observar, mas sem nos deixarmos afetar excessivamente por aquilo o qual nós estamos analisando, nós estamos percebendo, porque nós estamos como meros espectadores. Então as nossas emoções elas não podem interferir naquele contexto. E dentro dessa questão do belo, da estética, entra também a questão das artes. Nesse primeiro momento, a questão artística ela traz uma carga de preconceito muito forte, porque acreditava-se que as pessoas que estavam envolvidas com o contexto artístico eram pessoas que não tinham muita preocupação com a questão social, ou seja, eram pessoas tidas como aqueles que estariam às margens da sociedade. Aquelas pessoas que não têm um apreço aos hábitos, que não têm um apreço aos costumes
e que querem meramente uma vida mais boêmia. Então são pessoas as quais eram vistas de uma maneira um tanto quanto distorcida durante esse percurso da história, dessa trajetória da arte associada à questão da estética, associada à questão do belo. Mas o nosso enfoque principal nesse vídeo é entendermos que a questão do belo, ela tem dois elementos, o objetivo e o subjetivo, aquilo que está sendo observado e quem observa. Então nós vamos ter uma análise subjetiva daquilo que nós consideramos belo, porque cada um de nós é que vai definir aquilo que lhe agrada, conforme nós falamos naquele vídeo anterior, já tem um tempinho. E a questão da poiesis, mimese e catarse na perspectiva do Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Se inscrevam, compartilhem, deixem o gostei de vocês, tá bom?